Olá a todos, sejam bem-vindos ao meu canal Yet de Diva Height. Hoje é dia 24 de janeiro de 2023. Eu estive conversando com um seguidor muito jovem, que eu adoro ele. Alguns vídeos meus ele não pegou, porque foi uma época de confusão quando ele me encontrou. Então, tem assuntos que ele não viu nos meus vídeos. Talvez conversando um pouco com ele eu já devo ter falado algumas coisas e outras não. E dá para ver que ele tá mesmo num despertar, porque ele vai pensando quando as coisas acontecem, sabe? Ele fica se questionando. Por exemplo, eu já falei muito sobre atualizações que eles fazem, de tudo tem que ficar atualizando. Eu tenho vídeo de 2020 ou de 2021 falando sobre isso, inclusive também falei que já havia falado em outros vídeos. Na conversa, ele apenas escrevia e eu falei. Para facilitar, eu vou ler onde ele escreveu. E ele disse: o que tanto eles precisam ficar atualizando celulares e computadores? Já veio mais uma atualização que sou obrigada a fazer aqui. Nossa, a gente já debateu isso no grupo, lembra? Até a Lene falou, nossa, tanta atualização. E aí eu falei, eu já falei isso também em um vídeo, porque tinha uma seguidora que ela vivia controlando as atualizações para tudo, né? E aí ela falou, quando eu vi você falar, eu comecei a controlar muita coisa mesmo. Por que eles atualizam? Sim, não é necessário. Eu falei, o pior, eles trazem uma versão beta que não é melhor do que a alfa, a outra versão anterior, e fica aquela porcariada, porque você vai ter que se acostumar tudo de novo, né? Coisas diferentes não são melhores coisas que vão facilitar, não. São coisas que é para quebrar a nossa cabeça. Até cores, às vezes, eles mudam, botões, palavras. É um inferno. Por que tanta atualização? Tem que ter motivos, assim, de monte, né? Primeiro, confusão mental, que as pessoas ficam confusas, acabam fazendo erros, ou pode dar dinheiro para eles, ou pode dar prejuízo para a gente de alguma forma, como perder a conta, uma conta que estava cheia de coisas importantes, fazer algum erro, sabe? Você se danar todo, ou ficar irritado, isso aí você despende energia, tentando isso, o sistema pega de volta. O que mais? E deve ter muito mais outras coisas que a gente não sabe quando faz essas atualizações. Eles estão fazendo para ver nosso comportamento, ou são robôs que estão fazendo para aprender? Não sei. Mas são coisas inúteis que nós não precisaríamos estar passando. Ontem eu estava pensando assim, todo mundo aqui já passou coisas geral, né? Juntos, inúteis, que não nos deu nada como seres humanos. E todo mundo passa na vida assim, todo dia. Gripes, batida do pé nessa coisa, carro que bate um pouco ali ou aqui. E não você sendo o motorista que bateu outros, né? E você se pergunta, para que essas experiências? Para quê? Bom, eu já falei muito em vídeos sobre a gente passar por coisa aqui nesse sistema que não nos engrandece, que não nos leva a nada. Mas ele colocou nos livros, nos personagens dele, dizendo que sim, você está aqui, as rotinas vão te ajudar a você melhorar, corrigir, olha só, sabe? Se você não pensar com a cabeça livre, você vai achar que é isso mesmo. Você tem que estar com a mente aberta para entender a cilada de tudo isso que o sistema preparou. Pois é, então há vídeos meus com detalhes explicando o que nos acontece dia a dia, que não nos leva a nada, são experiências inúteis e que nos atrasa e nos prejudica passar por elas. Eu vou cozinhar e estou cortando tomate, a faca me cortou, ou eu me cortei na faca, como você quiser falar. O que eu ganho com isso? Aprender que a faca corta? Que se eu não tomar cuidado, a faca vai me cortar? Mas às vezes você está calmamente cortando e você sabe que a faca pode cortar e assim mesmo, puf, acontece. Foi do seu controle? Não foi. Então vão acontecer coisas mesmo que você saiba que pode acontecer, ou que você tenha cuidado, ou que você tente fazer o mais certo possível. Inúteis experiências acontecem todos os dias. Se vocês pudessem anotar tudo que vocês vivem, todos os dias, de manhã até de noite, de manhã até de noite, de manhã até o que sonhou, vocês iriam ver um
monte de experiências inúteis que nós passamos individualmente e se anotarem assim, mundialmente o que vai acontecendo, mais outras tantas milhões, bilhões de experiências inúteis. Mas eles têm a filosofia para enganar as pessoas, dizendo a elas que não deve ter medo da transformação, das mudanças. Claro que não, o sistema é um modificador, é um transformador. Ele não deixa nada ser o que tem que ser de verdade. A filosofia é um perigo, gente. As pessoas adoram, eu fico bajulando. Eu já fiz vídeos falando da filosofia, agora eu vou falar curtinho. O que é a filosofia, tá? O sistema criou a filosofia, todo esse monte, esse catálogo falso de pessoas que existiram no passado, a biografia deles, o que eles falaram, e blá, blá, blá. Tudo isso faz parte do jogo, é do manual do jogo. A filosofia, os cenários antigos, tudo isso. A gente já entrou aqui com toda essa coisa já montada. Então, esses filósofos do passado, que só tem aquelas fotos horrorosas que mostram dele, não dá pra gente saber de nada, né? Tem alguns que eles falam assim, olha, não sabemos o nome e tal, mas eles têm tudo a pessoa, sabe? Olha, se eu for pegar vídeos falando de filosofia, eu ia esmiuçar, debulhar tanto que o canal que tá mostrando ia ficar com raiva de mim. Então, eu não posso fazer isso, eu fico só na esperança que a mente de vocês percebam isso. O sistema nos colocou em algumas experiências que nos levou a ter necessidade de profissionais que ele criou, de profissão, de conhecimento, de alguma coisa que você vai ter que buscar nele, ou nas pessoas dele, ou das coisas dele, como tecnologia e qualquer outra coisa, ou das coisas que não dá para você comprar, mas também é do sistema, como você vai atrás de espiritualidade, essas criações que ele criou que você não é para comprar, tal, mas existem, não é? Que você vai naquela parte que ele chama de espiritual, tal, mas bom, mais desse assunto vocês vão achar nos meus vídeos com certeza e com muito mais detalhes. Então a filosofia, ela explica mais ou menos como o sistema quer, sempre nos culpando, e tem um monte de falha na filosofia. Aquilo que o sistema nos faz. E aí a filosofia fica mostrando os pontos fracos do ser humano para isso, para aquilo, como se fosse culpa nossa, sabe? Ela deveria falar que é um mundo de covardes, de psicopatas, que colocam as pessoas humanas aqui para sofrer isso, aquilo, e elas ficam na necessidade de buscar aquilo que o sistema dá para resposta, para saída, a falsa saída do sistema, para cura, etc. Gente, vocês precisam abrir a mente de vocês com tudo aqui deste mundo, tá bom? Procure meus vídeos que eu falo sobre esses temas e não se deixem aprisionar por esses personagens, as historinhas deles, as falas bonitas, citações, etc. E meu amigo disse, e são obrigatórias essas atualizações? Isso porque somos livres, hein? Imagina se não fôssemos. E esses problemas do dia a dia, eu já percebi, pelo menos no meu dia a dia, que pelo menos uma vez por mês ou a cada 2 meses, no máximo, há um imprevisto. É problema com carro, com caixa d'água, com familiares, etc. E eu disse, é a falsa liberdade. E sabe o que é pior? Você paga. Eu, por exemplo, tenho um computador, aí coloca o Windows. O Windows te obriga a você colocar uma password, um PIN. Você tem que aprender como abrir sem colocar essas porcarias dele. Tudo é obrigatório. E depois começa-se a cobrar. O que era grátis no início, Office, um monte de coisa que eles ofereciam, tudo, depois passou para pagar. E meu amigo disse, eu coloco nas contas para não ter surpresa. Essas são as maiores, né? Mas tem as do dia a dia também. Sim, o que você faz de bom para você como humano? O que você ganha com isso? Se tudo que você está passando aqui, eles dizem que é para crescer espiritualmente, não é isso que o religioso acredita? O que você cresce religiosamente, batendo seu pé, tendo problemas desse tipo? O que você aprende com o síndico bravo com você, com as pessoas te irritando? Aprender a se controlar, é isso? Aprender a aceitar ou não a confusão que o síndico quer? Porque não tem sentido nenhum. Sim, tem as coisas do dia a dia. Cada dia
Mesmo que você não perceba, tem alguma coisa que te irritou, alguma coisa que quer te estressar, alguma coisa que não funcionou. Até a comida pode queimar quando você não espera, não é? Como eu disse, se você for colocar uma pessoa na prisão e ela é boa, a tendência é ela se tornar, se ela tiver um pouco já, né, de agressividade no corpo, nervosidade, alguma coisa, ela vai ficar mais agressiva ainda, porque ela vai ter que se defender o tempo todo lá dentro, vai ter muitos medos e tal, então não se aprende nada com o aprisionamento. Esse aprisionamento de você ir para uma cadeia é pior. E o outro aprisionamento é de você estar aqui nesse mundo e viver alegremente achando que é livre, só porque você pode abrir a sua casa, sair lá fora. Mas você não está livre de verdade, porque você está pagando por isso. Tudo é pago aqui, de um jeito ou de outro. Quando não é com dinheiro, é com seu tempo, é com a vitalidade do corpo que vai sendo exaurida, vai sendo sugada de alguma coisa, nervoso, né, com as coisas, estresse, perder tempo tentando resolver coisas. Tudo isso é a vitalidade do seu corpo que está indo para fora. Você está perdendo, então você é um perdedor. O tempo todo você é um perdedor. Bom, gente, nervosidade, eu não sei se existe em português, eu não lembrava a palavra, em alemão é Nervosität, eu acabei falando nervosidade. Me desculpa se não existem algumas palavras assim, eu posso fazer confusão, tá bem? Então, o que eu quis dizer para ele, também já comentei em vídeos, que a gente não aprende nada com o sofrimento. O sofrimento nos desgasta. Então, o sistema colocou as pessoas dele dizendo que era utopia pensar num mundo só de amor e tal. E eu expliquei muitos anos atrás, 10 anos, 11 anos, não lembro mais em vídeo. Na verdade, lembro sim, foi na minha primeira conta no YouTube, então tem de 15, 14 anos, por aí. Que o bem por si só, ele existe, ele não precisa do mal. Agora, o mal para existir, ele precisa do bem. Então, ele ataca o bem o tempo todo. O bem não fica atacando o mal. Então, ele existe por si mesmo. Quem não existe por si próprio é o mal. O mal foi, então, implantado, inserido para nós. A mesma coisa que eu já expliquei para vocês dos extremos. Frio demais, calor demais, não é? Há muitos anos eu estou tentando fazer as pessoas entenderem isso. Não acho bonito, porque eu sei que o sistema coloca na cilada deles beleza, atração, prazer, etc, etc. Então, vocês têm que rejeitar aquela beleza e dizer, pensar antes as consequências dessa beleza. Isso aqui é um belo falso, é uma cilada. Então, lembrar do que essa cilada pode fazer de ruim para nós. E aí, aquele belo morre. É assim que destruímos a beleza encantadora, fascinante, deslumbrante que o sistema cria para todos nós. É assim que a gente destrói as ciladas, os truques dele. Então, meu amigo disse, exatamente isso. Como as pessoas caíram, né? E ele disse, parece aquele homem ridículo lá do Big Bug, ou Big Bug, não sei como se fala. É um filme francês, eu acho que é Big Bug. É um filme que fala de tecnologia e as pessoas ficaram aprisionadas dentro de casa. A casa toda era controlada por um computador. Vocês deveriam assistir. E aquele sistema controlador fez o que queria com as pessoas. Inclusive, as pessoas, elas não escreviam mais. E a mulher que estava escrevendo, isso era considerada como arte. Era uma arte. Mas eu já expliquei para vocês que o sistema sempre roubou tudo de nós e ele foi fazendo as coisas dele aqui para substituir aquilo que a gente tinha natural e a gente tem que pagar para ter. O conhecimento do sistema também a gente paga para ter. Tudo que você quiser aqui ser, conhecer, você tem que pagar. Nada é de graça. Procure meus vídeos antigos, gente, que isso ajuda bastante a vocês. Vai fazendo as coisas, vai ouvindo, vai repetindo, que vai crescer o mental de vocês, vai se expandir. E também em vídeos eu já coloquei aquilo que o sistema já substituiu. Por exemplo, o nosso cérebro falso. Qual é o nosso cérebro falso? É o computador, certo? Ele foi roubando todas as funções que tínhamos e passando, e ainda tem mais para ele roubar. E vai depender da gente, se queremos continuar a sermos roubados. Memórias, ele rouba um dia com tecnologia, ele vai dar um jeito de roubar até os sonhos das pessoas. Todos os pensamentos, eles já estão colocando isso em filmes, em séries. Mas não precisa acontecer se a gente rejeitar. Aí, como é que eu rejeito?
não aceitando, não se deslumbrando, não se fascinando, não aceitando comprar, não aceitando participar. Todos nós deveríamos sair fora da internet. Total, não podemos mais, porque chegou um ponto que ele já nos colocou obrigatório. Agora não dá para fazer tudo sem usar a internet um pouquinho. Mas se lá atrás tivéssemos percebido todos que era uma grande cilada e tivéssemos dito, não vamos entrar nisso não, que depois a gente vai se danar todo, vai acontecer alguma coisa. Não, mas todos ficaram fascinados, deslumbrados, encantados e procuraram mais e mais. O que aconteceu? Se afundou mais dentro do sistema. Eu já disse lá atrás e vou continuar a dizer a vocês, tudo que a gente busca dentro do sistema, a gente não encontra resposta nem saída, a gente só encontra mais coisa dele, mais. E se você for procurar um livro com um assunto, um tema dele, dali tem outras coisas que vai e você tem que buscar mais e mais. Sempre mais dele. E vamos ouvir o meu último áudio. Sim, verdade. É tão ridículo que coisas que eram comuns para humanos, né? Antes, tipo escrever, mas é uma coisa que eu já tinha falado quando a gente começou pelo Google, que a minha caligrafia, que era linda, artística, virou uma bagunça, virou uma coisa feia, torta. Então eu falei, um dia a gente nem pode mais escrever. Em memória, a gente não precisa guardar mais nada. Tudo está no Google, tudo está em algum lugar do virtual, não é? Então eles estão roubando da gente, do computador original, biológico, todas as funções, passando por falso computador, o cérebro que é o computador, não é? Então, vocês devem lembrar de vídeos que eu dizia, gente, um dia não vamos lembrar mais data nenhuma de aniversário de ninguém, porque aos poucos as pessoas foram sendo avisadas pelo Facebook, ou elas deixavam em alguma pasta ou alguma coisa. E calculação, a mesma coisa, as pessoas foram parando e foi deixando que os aparelhos que o sistema criou, né, os ajudassem. Essa ajuda é um tipo de roubo. Facilita porque nós estamos dentro do sistema, porque muitos vão responder, facilita pra caramba. Sim, porque você está dentro do sistema e vai precisar, não já expliquei, o sistema te coloca em situações que faz você ter a necessidade de alguma coisa dele, que você vai ter que comprar, que você vai ter que alugar, que você vai ter que aprender. Sempre assim, não tem outra coisa. Não se enganem com este mundo e tomem bastante cuidado com muitas coisas que vocês já aceitaram, deixaram ser verdade. Depois pode ser que algumas coisas vocês eliminaram tal, mas ainda tem muita coisa. E elas também precisam ser desconstruídas. Bom, eu paro por aqui. Fiquem todos bem. Até o próximo. Yet Ti Wahrheit.